boas-vindas aos nosos seguidores, amigos e amigas do canal Justino70, Caminho de Emaús. E temos para hoje uma pergunta de Mayara, daqui de Manaus, onde diz que quer esclarecer o que diz respeito a capítulo 13 do livro do Apocalipse e o versículo 8. Vamos ler o texto e aí percebemos já um pouquinho o contexto da pergunta que vamos formular apenas tenhamos lido este texto maravilhoso do capítulo 13, que cria certas dificuldades se não entramos um pouco nesse mundo da apocalíptica, mundo de símbolos, mundo que quer abrir os olhos, que quer gerar vida e esperança. Vou ler agora o capítulo 13 do Apocalipse, de 1 até o versículo 10. Vi então uma besta que subia do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres havia 10 diademas, e sobre as cabeças um nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera, os pés contudo eram como os de urso, e sua boca como a mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta e quem pode lutar contra ela? Vou repetir esta pergunta: quem é comparável à besta e quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Ele abriu então a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Nisto se firma a perseverança e a fé dos santos. Até aqui o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículos de 1 a 10, e vou formular a pergunta que nos foi feita e depois ler o texto sobre o qual queremos esclarecer algumas coisas. Sei que este texto que acabamos de ler provoca muitas e muitas perguntas, mas vamos hoje, pelo tempo que temos à nossa disposição, a responder a pergunta de Mayara. Vou ler o versículo e depois faço a pergunta. Adoraram-na, a besta, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aqui está a perseverança e a fé dos santos.
Quero dizer o seguinte, a pergunta que nos fazia chegar Maiara era o seguinte, diz aqui que todos os habitantes da Terra vão adorar a besta e o nome destes habitantes da Terra não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Perguntava Maiara se este não estar escrito desde a fundação do mundo no livro da vida era uma maneira de falar da predestinação. Aí eu respondi um pouquinho na conversação que tivemos que não é esse o sentido. Vou indicar um pouquinho como na Bíblia temos essa questão do livro. Vou dar primeiro umas pinceladas gerais e depois já foco sobre este livro da vida, estar escrito ou não estar escrito no livro da vida ou no livro da vida do Cordeiro. Então, em primeiro lugar, temos lá no livro de Josué, onde se fala, escreve os acontecimentos, escreve num livro os acontecimentos históricos com o Deus da Aliança. Escrever num livro, de um modo geral, tem o sentido de fazer um memorial dos acontecimentos, porque isso é importante para o povo de Deus. Então, livro, em primeiro lugar, também aparece em Isaías, em outros lugares, escreve como testemunho, etc. No livro do Deuteronômio, se vai pedir que o rei escreva do seu punho uma cópia do livro da lei de Moisés, para seu uso pessoal diário, né? Então, primeira coisa, vai servir de memória dos acontecimentos, dos personagens que temos aí em ação, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, né? Então temos aí várias expressões, vou fazer referência às expressões do Antigo Testamento, a expressão o livro da lei de Moisés, o livro de Javé, o livro das guerras de Javé, o livro do justo, o livro das crônicas e anais dos reis, e última expressão que encontramos no livro de Daniel, livros abertos. Diz, escritos serão os livros se foram abertos, etc. Então aí essa referência ao livro de Daniel é uma referência muito clara para dizer o que tem esses livros simbolicamente falando. Pois vejam aí como agora estamos acompanhando bastante situações do Supremo Tribunal Federal, né? Então vejam aí, o que está escrito diz, olha, aí tudo o que está escrito diz referência aos atos criminosos ou não, etc., etc., que depois vão ser provados, etc., mas é a pauta sobre a qual se vai emitir um julgamento. No caso de a expressão dos livros, que aí no contexto do livro de Daniel, é como dizer, se proclama um julgamento, então diz, vamos abrir os livros e realmente os acontecimentos que vão ser julgados é 1, 2, 3, por exemplo. Somente esses e a fundamentação, as provas, as testemunhas, etc., etc., né? Quando se instaura um julgamento, então, é nesse sentido. No Apocalipse temos duas, três expressões, já vamos afunilando um pouquinho sobre a pergunta. Temos no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, se vai falar do livro selado ou do livro do Cordeiro, que unicamente o Cordeiro é capaz de abrir. Aí no capítulo 4 e 5, esse livro está selado com 7 selos, está nas mãos, podemos dizer assim, de Deus Pai, mas com toda uma descrição especial. Está nas mãos daquele que está sentado no trono
e depois passa para o Cordeiro, que é o único que vai poder abrir os selos, 7 selos, que significa está trancado hermeticamente e ninguém pode abrir. João diz que vendo essa visão vai chorar e pergunta a um dos anciãos quem pode abrir o livro, e vai dizer o leão, o descendente da tribo de Judá, etc. E o único que vai poder abrir esse livro selado com 7 selos, que praticamente representa um pouco, poderíamos dizer, toda a história universal, desde o início até aquela que vai chegar no fim de todos os tempos, né? Então, já indo sobre o livro da vida, está escrito ou não está escrito no livro da vida? Então, simbolicamente poderíamos dizer assim, Deus está escrevendo a história que nós estamos realizando. Quer dizer, as nossas ações, as nossas omissões, as nossas opções a favor da vida, a favor da justiça, a favor da solidariedade, da partilha, né? Então, simbolicamente, vejam, porque Deus não precisa de um livro para escrever e de um livro para ler, né? É um modo, vamos dizer assim, muito humano, que nos ajuda um pouquinho a entender, né? É um antropomorfismo, é um modo de falar humano de Deus. Então, ele vai escrevendo cada dia os acontecimentos que vão realizando-se e ao mesmo tempo vai registrando o que foi feito com plena liberdade, com decisão e depois com responsabilidade. Então aí podemos dizer aí como se faz num julgamento. Então se julga todos os elementos que entram dentro dessa situação ou desse acontecimento que se está julgando, com provas a favor, contra, etc, etc, e depois vai se emitir um veredicto a favor ou contra, etc, etc. Então, estar escrito no livro da vida significa que você fez uma opção, você homem, mulher, criança, idoso, etc, né? Você fez uma opção pelo reino, pela palavra de Deus, pelo evangelho, etc, etc. Aí, sua vida, simbolicamente, está escrita, documentada, poderíamos dizer assim, está documentado no livro da vida. Você optou por entrar por caminhos que somente você sabe, etc, etc, por caminhos que não levam à vida, mas levam à morte, por caminhos que vão na linha da injustiça, da morte, da arrogância, da prepotência, da ignorância, da indiferença, etc, etc. Então, disse, olha, você não escreveu nada. Sobre você não temos documentação fidedigna, viu? Por quê? Porque o que você fez, poderíamos dizer assim, não constituía nenhum mérito de vida, de solidariedade, etc, etc. Então, neste jeito de escrever ou não escrever no livro da vida, diria, você não entrou pela porta estreita, você não assumiu um compromisso, portanto, aqui no livro da vida, simbolicamente, não temos nada escrito, você não está registrado, portanto, podemos dizer assim, diria, naquela parábola que Jesus diz daquelas jovens que vão para o casamento e diz que chega o noivo, se fecha a porta e umas ficam fora e outras 5 entram. Então seria um modo de representar também essa opção pelo reino de Deus, pelos pequenos, pelos últimos, pelas viúvas, pelos migrantes, por aquelas pessoas que, entre aspas, contam menos ou não têm possibilidades, etc. E você se excluiu de entrar por esse caminho, por esses caminhos de vida, de solidariedade, etc. Então, livro da vida significa as opções que cada pessoa faz. Deus simbolicamente vai escrevendo, vai registrando, vai documentando. Portanto, diz, se você não está inscrito nesse livro da vida, não está cadastrado nesse livro da vida do Cordeiro imolado, quer dizer, você não assumiu essa opção por Cristo, pelo seu reino e pelo anúncio do Evangelho e do testemunho, então diz, você, com a metáfora de entrar no banquete, você ficou fora.
temos duas imagens, duas metáforas diferentes, estar inscrito no livro da vida ou não estar, quer dizer, você não fez uma opção pelo reino de Deus, pelo Cordeiro, por lavar seus vestidos no sangue do Cordeiro, e depois vai dizer que são vestidos brancos daqueles que fizeram essa opção pelo Evangelho, pelo reino de Deus, pelas palavras proféticas que João está convidado, por um lado, a engolir, capítulo 10, versículo de 8 a 11, e depois proclamar essa palavra que é fonte de vida, de alegria e de esperança. Teremos oportunidade de falar em outros momentos um pouquinho desses livros que ao longo do Antigo Testamento e do Novo vai se falar, sobretudo do livro selado no Apocalipse, o livro que está nas mãos do Cordeiro e somente ele pode abrir, pode ler, etc. Então, entrar nesse mundo do Apocalipse de João, o mundo da apocalíptica que vai usar 1000 símbolos tomados 90% pelo menos do Antigo Testamento. Então, na medida em que vamos aprofundando, tendo uma visão sobre os outros livros da Bíblia, sobre os profetas, sobre Isaías, sobre Jeremias ou Deuteronômio e outros livros, vamos ver como vamos também percebendo o jeito específico que tem o autor do Apocalipse para apresentar as comunidades que estão sendo provadas no Império Romano, especialmente naquela década de 80, 90, final do primeiro século, que estão sendo perseguidas no tempo de Domiciano, e então aí mostrar como o autor vai dizer aos vencedores, aos vencedores, às vencedoras, às comunidades vencedoras, vou dar para comer da árvore da vida. O livro da vida, da árvore da vida, que estava proibido em Gênesis, e aqui o Apocalipse abre exatamente para aqueles que venceram solidariamente, se comprometendo com os seguidores de Jesus, mesmo que sejam perseguidos, que sejam mortos, etc. O Apocalipse quer gerar vida e esperança em tempos de grande perseguição. Portanto, queridos ouvintes, queridos seguidores do canal Justino 70, leiam um pouquinho esse capítulo todo, capítulo 13 de Apocalipse, mas não esqueçam que estamos na metade do livro. Portanto, se você quer resolver 50% desses problemas, dessas dificuldades, convido honestamente, pela minha experiência, inicie lendo capítulo 1º, 2º e 3º, leia 2, 3 vezes capítulo 1º, 2º e 3º, continue por capítulo 4º e 5º 2, 3 vezes, e depois eu vou continuar até o capítulo 13, lendo 2, 3 ou 4 vezes, porque é um livro que nos desafia por sua multiplicidade de símbolos e também pela polissemia, os vários significados que pode ter até a mesma palavra. Com isso não quero dizer que seja um livro super difícil, quero dizer que é um livro que exige super interesse, super compromisso e super estudo. Coragem, vamos lá. Um abraço fraterno, Justino 70, Caminho de Emaús, desde Manaus para todos nossos seguidores e seguidoras.